Aos queridas irmãs, queridos irmãos aqui da nossa casa, nós estamos juntos de novo. É sempre uma felicidade quando nós nos reunimos com aquela alegria, aquela satisfação, quando estávamos lembrando, nas nossas reuniões presenciais, a alegria, a felicidade de nós nos juntarmos e estudarmos juntos a doutrina do Mestre, Nós estamos com uma feliz incumbência da nossa querida irmã Maria Helena e prestamos bastante atenção à orientação que ela nos prestou, de que nessa oportunidade pudéssemos fazer assim um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com o nosso pensamento voltado em Jesus. Nós estamos chegando praticamente ao final do ano e todos nós sabemos que a atmosfera terrena ela vai se engalanando com os mensageiros dos céus, os representantes divinos, que vêm se aproximando aqui da nossa casa, que é o nosso mundo de provas e expiações, e também muitos deles aqui estiveram nas suas jornadas edificativas, alimentando essa misericórdia divina que é disseminada aqui na Terra, em todos os países do nosso orbe planetário, em todas as suas latitudes. Então, a querida Maria Helena nos deixou assim praticamente ao encargo, escolhermos assim um tema no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós, levados por esse sentimento, nós nos voltamos aqui para o Evangelho e colhemos como um alento, um bom ânimo as nossas atividades, notadamente com a aproximação do final do ano e essa atmosfera amorosa. Escolhemos assim um tema que realmente nos incentiva, que é sede perfeitos. No Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no seu capítulo 17, e mais especificamente, o capítulo 17 traz uma instrução de François-Nicolas Madeleine, que foi projetada, que foi psicografada em Paris no ano de 1863. E essa mensagem fala sobre a virtude, é o item 8 do capítulo 17. Examinando, então, lendo essa mensagem de François-Nicolas Madeleine, foi um cardeal, lá na França, nos tempos idos, além do seu conteúdo, do seu mérito, da sua emoção, que nos fala sobre a virtude, e a virtude todos sabemos que são essas conquistas espirituais que cada um de nós vai adquirindo nas nossas migrações terrenas. E a virtude traz nas suas dissertações muitos conceitos que estão vinculados também ao Livro dos Espíritos, E no Livro dos Espíritos, dada essa concomitância da doutrina, que nós temos sempre nos voltado para ela, nós verificamos no capítulo 12 das leis morais, que é a parte terceira do Livro dos Espíritos, o capítulo 12 fala realmente no seu item 1, as virtudes e os vícios. Há uma série de questionamentos que Allan Kardec faz aos espíritos da terceira revelação, mas extraímos apenas 3 questões que nos pareceram fundamentais e plenamente identificadas com a mensagem do cardeal Nicolas Madeleine, lá de Paris. E a primeira questão que Kardec traz aqui para efeito do nosso raciocínio, dos nossos sentimentos, é uma questão que Kardec levanta junto aos espíritos da seguinte forma: qual a mais meritória de todas as virtudes?
Os espíritos dizem, né, de uma forma muito racional, muito radical, muito racional, muito contundente, né, para o nosso aprendizado, que toda virtude possui seu mérito próprio. Quer dizer, todas elas têm o seu conteúdo de prática de evolução. Todas indicam progresso. Nós somos sempre vinculados, né, à lei da evolução, que é o nosso progresso espiritual. Vamos sempre progredindo, nada é fixo, tudo tem o seu alento. Mas eles dizem que a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal, ou seja, sem pensamento oculto. Esse interesse pessoal é, assim, aquilo que cada um de nós tem e, na verdade, dentro do nosso caminhar, nós ainda pensamos muito em nós mesmos, nas nossas possibilidades, nas nossas condições, o que podemos fazer, né, de interesse para que nós possamos absorver, né, usufruir desses gozos, notadamente de natureza material. E também espiritual, como vamos ver um pouquinho adiante aqui. Então, os espíritos ressaltam essa primeira condição nossa, que está no interesse pessoal, e, na verdade, o interesse pessoal nada mais é do que um desdobramento do orgulho, do nosso egoísmo, né? São chagas que nós trazemos dentro de nós, do nosso primitivismo, e que, paulatinamente, nós estamos buscando, né, fazer essa fruição, essa higienização desses cancros, desses miasmas que nós trazemos. E eles, com relação à questão 893, concluem que a mais meritória das nossas ações, das virtudes praticadas, é a que se assenta na mais desinteressada caridade, ou seja, quando não há cálculos, quando não há nenhum positivismo, como não há de nós nenhum interesse assim, e nós nos locupletarmos de tal ou qual iniciativa, pode ser com relação ao próximo, com relação a uma série de situações, mas sempre visando o interesse nosso pessoal. E dentro desse aspecto, dessa sequência de questões que Kardec sempre com a sua racionalidade nos traz, a questão 895 é muito característica também. E Kardec então indaga qual o sinal mais característico da imperfeição. E os espíritos dizem que é realmente o interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, quer dizer, quando se verifica, quando ele ocorre, quando ele é praticado, todos os admiram. É como se fosse uma vertente, um fato novo, um farol iluminando, né, todas as situações, as regiões, os momentos que nós temos. É como se fosse um fenômeno. Realmente é interessante isso, né? Nós estamos acostumados com tantas situações assim equivocadas, enganosas, que nós individual ou coletivamente praticamos, que quando há um fato assim espontâneo, desinteressado, de amor, né, muitas vezes é até realizado por pessoas que não têm digamos assim, nenhuma conotação social, nenhum nome a preservar, pessoas nossas dos dia a dias que cruzamos aqui, ali e acolá. Nos dias, por exemplo, até me lembro, nos dias de muita chuva, de muita tempestade, que as ruas ficam alagadas, quantos atos assim, de beneficência, de bondade que são praticados. Uma tábua que se coloca, o auxílio a uma criança, a um senhor, a uma senhora, muitos que até se molham todos, entram dentro da água para poder ajudar a atravessar tal ou qual via, tal qual situação diferente, complicada, né? Então, isso quando acontece, as televisões mostram, todo mundo fica, mas que coisa, que ato bonito, que beleza, mas isso deveria ser de cada um de nós uma espontaneidade, uma rotina, mas ele é tão raro de acontecer, e quando acontece é como se fosse assim, esse fenômeno. Dizem, né, que viraliza aqui, ali e acolá, atos tão espontâneos, tão humildes, tão simples. São nossos.
mas que estão preservados dentro de nós por causa dessa armadura que nós temos, que formamos dentro de nós, que nós precisamos decompor. Então, a questão 897, que é a última, que nós estamos fazendo essa concomitância do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma indagação muito curiosa, muito realmente que dá para pensar. Ele indaga da seguinte forma: se haverá reprovação àquele que faz o bem sem qualquer recompensa na terra, mas esperando na outra vida que a sua situação seja melhor. Então, podemos fazer assim: eu saio da minha atividade, às vezes aparece um fato ou outro nos meus caminhos, na minha vida social, aqui, ali, acolá. Aí eu faço uma determinada atividade, um ato, né? Que eu posso não estar esperando nenhuma recompensa, mas eu posso pensar assim: pô, eu vou fazer isso, porque quando eu desencarnar, eu partir para outro lugar, isso aí vai ser levado em consideração. Até me lembrou um fato que eu li, uma das crônicas de Humberto de Campos, que um determinado senhor, na sua vida de relação social, às vezes com outras pessoas subia os morros e comunidades e ajudava, levando alimentação a tal ou qual família, etc. Passados os tempos, né, Humberto de Campos narra muito bem nas suas crônicas, ele se vê no mundo espiritual e, em um determinado momento, ele vai encontrar quem? Aqueles a quem ele ajudou. E ele fica assim: mas por que essa referência? Eu fiz aquilo por fazer, praticamente obrigado, junto assim ao meio social em que eu estava. Como é que eu agora me vejo nessa situação? É porque, embora ele tivesse feito aquilo com uma certa reserva para se projetar, aquilo também teve o seu efeito, né? Então, teve aí um mérito. Não aquele mérito luminoso, né? Mas já é um progresso, já é um caminhar. E é isso que Kardec busca aqui, quando ele renova essa questão na letra A. No fecho dessa questão, no 897, os espíritos respondem assim: que o bem deve ser feito caritativamente, ou seja, com desinteresse. Mas Kardec insiste no questionamento de uma outra forma na letra A, como era usual de Allan Kardec. Será um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Aí os espíritos adentram no mérito, na question, né? E dizem assim: não, certamente aquele que faz o bem sem ideias preconcebidas, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo, que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que mais positivo faz o bem por cálculo, e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Então, há essas diferenças. Eu posso até fazer determinado fato, prevendo uma melhoria, já existe um sinal de progresso, mas a verdadeira caridade, aquela limpa, aquela higienizada, né, espiritualmente, é aquela que nasce dentro da espontaneidade. É essa resposta, é aquela que é feita, concretizada com a mais desinteressada efeito de retribuição. É o bem que se pratica pelo próprio bem. É como se nós estivéssemos assim, realizando um determinado fato e nem dando conta da importância daquele fato, tal a sua singularidade, a sua pureza, a sua essência. Então isso é profundo, isso é mérito, isso é conquista interior de nós, que é assim que nós devemos ter. Por quê? Porque nós estamos caminhando, né, através das nossas migrações sucessivas, e vendo que a época do Cristo, comparativamente à nossa aqui, embora a abastança, embora a opulência, ainda há muitas irregularidades, muita miséria, muito a ser feito, e nós precisamos ter essa bonança que Jesus nos trouxe com a sua vinda, com a sua peregrinação aqui na Terra. Verificado essas três questões que nós trouxemos aqui para raciocínio,
dentro do nosso livro Mater, livro de consulta à nossa Bíblia, que é o livro dos Espíritos. Curioso é que me escapou aqui, agora me lembrei, que as leis morais, nós nas nossas migrações, a preocupação maior quando se fala em sublimidade, quando se fala no desinteresse, quando se coloca esse interesse pessoal, nós estamos saindo do homem carnal para o homem moral, né? E o homem moral é a parte, digamos assim, é o ícone, é, digamos, o eixo do ensino moral de Jesus, né? Para isso, a sua vinda aqui no nosso planeta, da qual ele é o governador e protetor espiritual. Tivemos vendo que lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, o número de capítulo das leis morais é o maior que se tem em toda a obra do Livro dos Espíritos. São nada mais, nada menos do que 12 capítulos. O primeiro é o da lei divina ou natural, e o último, que é exatamente da perfeição moral, é o capítulo 12. Então, há um lastreamento do 1 ao 12, em que nenhuma das outras partes do Livro dos Espíritos ele é tão alentado, ele é tão diversificado. Quer dizer, os Espíritos trouxeram essas verdades inconcussas do plano espiritual na sua essência e na sua excelência de quê? Da nossa evolução moral, que acompanha o desenvolvimento da nossa inteligência. Já vimos isso no Livro dos Espíritos, na questão 780. Que como é que pode a inteligência, o aspecto intelectual engendrar, né, a parte moral? É que a parte moral vem devagar. Nós, a inteligência, o próprio Jesus, o Senhor Jesus já dizia isso, o homem é muito inteligente, o homem há de progredir, mas a parte moral é engendrada pela parte intelectual. Por quê? Porque se verifica aí, dentro da nossa evolução, da nossa mentalização positiva, que a gente identifica o bem e o mal, e a nossa moral está aí dentro desses parâmetros, dessa dicotomia, ou eu sigo bem ou eu sigo mal. Eu estou no livre exercício do meu livre-arbítrio. E é por isso que não existe fatalidade. Todos sempre, como lembrando o trabalho anterior que fizemos, estamos sempre vinculados ao nosso livre-arbítrio, que nós não somos uma máquina. Pensamos, sentimos, existimos. É nosso e é o nosso progresso espiritual, está dentro do despertar do nosso espírito. Então, voltando aqui ao conteúdo da instrução do cardeal, de François Madeleine, ele começa a instrução falando das qualidades do homem virtuoso no seu mais alto grau. E o homem virtuoso no seu mais alto grau é ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto. Ou seja, o interesse pessoal aqui é zero. Uma página virada, porque se sobressaem os reais virtudes do espírito imortal. Conquista do espírito, ele, no corpo físico, o dirigindo, o administrando, através do perispírito, que é a sua apresentação semimaterial. O perispírito que se liga à matéria é o comando mental, é o espírito que irradia, que pensa, que sente, que se projeta, que se livra da conceituação histórica dos 5 sentidos, e ele vai lastreando paulatinamente, lentamente, gradualmente, como instruem os nossos amigos espirituais, mensageiros do céu, representantes de Deus na terra, por intermédio de Jesus, que é o médium por excelência do Pai, é a porta por intermédio da qual nós abriremos e teremos o quê? Veremos pastagens, novos núcleos, nova ascensão, novas escadas ascensionais para o nosso progresso interior. Ou seja, fazer dentro de nós essa trituração, esse trabalho vulcânico de tirar de dentro de nós as nossas mazelas, toda a lama, todo o lodo que nós trouxemos lá do nosso passado, para que o espírito imortal, todas as suas virtudes, toda a essência divina que está dentro de nós, ela possa então se sobressair como um fenômeno que deixa de ser fenômeno. É o ato de bondade
do ser que pensa, que se eleva espiritualmente, né? No seu despertar da sua consciência macro. Quase sempre, diz o cardeal, acompanham essas atividades nossas pequenas enfermidades morais que as desonram e atenuam. Ou seja, estamos fazendo isso, como lá na questão 893 do início, fazemos o nosso bem, mas ainda mesclado, ainda com essas enfermidades que tisnam, não é? A nossa bondade que está dentro de nós e que nós vamos despertar para ela. E ele diz aqui que não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, porque lhe falta o que é modéstia, né? É o princípio que mais lhe opõe, que é o orgulho, né? O orgulho, o egoísmo. Emmanuel, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma página sobre o egoísmo que ele titula como uma das chagas da humanidade. E como vencer o orgulho? Como vencer esse egoísmo? Está lá nos trabalhos de obras póstumas de Allan Kardec, trabalhando as virtudes que nós temos dentro de nós. E um fato curioso que eu estou me lembrando agora é de que todos os instrutores espirituais que se voltam para esse problema nos trazem um exemplo muito claro, muito significativo, uma visão límpida. Se nós tomarmos o nosso hoje para 100 anos atrás, como nós progredimos? Se nós partirmos do nosso hoje para 100 anos à frente, como nós estaremos evoluindo, né? Então, é como diz Amélia Rodrigues, lá em Primícias do Reino, nós somos criancinhas, trazidos às experiências terrenas. E essas criancinhas inocentes vão se tornando mais fortalecidas em que o nosso hoje é melhor do que ontem e o nosso amanhã será melhor do que hoje. Então é essa sucessão ininterrupta, habitual, sucessiva, essa impregnação do nosso querer, da nossa fé, da nossa vontade, que vai dizimando as lacunas que nós temos dentro de nós para ascender, não é? A essa graça divina, que é a nossa libertação espiritual. Temos mais. A virtude verdadeiramente digna de seu nome não gosta de estadiar-se, adivinham. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. É o que o Dr. Bezerra de Menezes invariavelmente nos orienta nas suas manifestações aqui, normalmente pelo médium Divaldo Franco, ao término das reuniões ordinárias da FEB. Sempre o Dr. Bezerra de Menezes traz um alento, um bom ânimo para cada um de nós, não é? E ele nos fala sobre isso aí, que a virtude, o bem, ele é humilde, ele realmente não gosta de aparecer. Mas o mundo, diz o Dr. Bezerra de Menezes, se somados todos os atos bons que existem hoje dentro do nosso progresso, eles seriam superiores ao quantitativo, ao percentual de atos que não são recomendáveis, né? Atos que nós praticamos, que avultam num primeiro momento, mas que não são dignos da nossa criação, do nosso futuro, né? Da nossa visão do homem, do nós, guiados pelo Filho do Homem, para que o homem possa engrandecer-se. E ele cita como exemplo o cardeal, já não mais Dr. Bezerra de Menezes, e que São Vicente de Paulo era virtuoso, o Curadar e outros tantos, eles não gostavam de aparecer, eram desconhecidos do mundo, mas eles eram conhecidos por Deus. E eles praticavam o bem pelo próprio bem, nem se davam conta de que estavam praticando o bem. Se deixavam levar pelas suas santas inspirações. Praticavam o bem com desinteresse, completo esquecimento de si mesmos, praticavam o bem pelo próprio bem. E a virtude deve ser verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, porque o espírita e o cristão espírita são uma única
e mesma coisa. E que nós devemos nos afastar de tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio. São tudo aquilo que vinculam ao corpo, nada que é da alma. Há aqui no Evangelho segundo o Espiritismo uma comunicação sobre a verdadeira propriedade, a dignidade dessa comunicação que cai dentro de nós como uma espécie de lâmpada fluorescente, né? Quando aqui chegamos, trazemos os nossos conhecimentos lá das nossas existências anteriores, de tudo aquilo que nós programamos, trazemos aqui, chegamos aqui à Terra, encontramos outras tantas possibilidades de progresso, mas na hora que nós tivermos que voltar, nós vamos levar o quê? Nada que é do corpo, nada que é matéria, mas sim tudo que é da alma. Então, tudo que é da matéria é que fica, o que é da alma, o que é do espírito imortal, isso se sobressai. E ele admite que o homem pratica o bem, experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas que desde que tal satisfação se exteriorize, né, para colher elogios, degenera em amor próprio. Ou seja, ele diz assim, vale mais pouca virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho. É um contrassenso, né? Então, é esse incentivo de que essa prática, as virtudes que cada um de nós tem dentro de si, devem ser exteriorizadas, praticadas, sem qualquer intenção de status, de elogios, de recompensa. Tudo deve brotar espontaneamente do espírito mortal. E conclui o François Nicolas Madeleine de que o orgulho é por orgulho que as humanidades se hão perdido ao longo dos tempos. E é pela humildade que um dia elas se hão de redimir. Então está aqui o resumo da instrução do cardeal François Nicolas Madeleine. Estão aqui as anotações que nós fizemos no cotejo do Livro dos Espíritos. Isso aí é a nossa ponte, né? A ponte que serve ao nosso trampolim, para a nossa ascensão, para buscarmos esse bom ânimo, esse incentivo de viver. E dentro dessa realidade em que nós mergulhamos nessas instruções tão dignas, que são muito próprias para despertar em nós a nossa verdadeira identidade espiritual, que nós então vamos nos tocando com essa atmosfera que vai chegando aqui à Terra, que vem os prepostos do Mestre aqui nos ajudando, nos trazendo assim muita riqueza espiritual para que nós nos sintonizemos, como diz Aulos, nos domínios da mediunidade, vibrações compensadas. Vibramos interiormente, exteriorizamos, somos antenas psíquicas, irradiamos os nossos melhores sentimentos e pensamentos e com essa irradiação nós captamos sentimentos e pensamentos idênticos que nos elevam, que nos tornam mais leves, em que a nossa densidade perispiritual vai perdendo o seu conteúdo e pelas próprias instruções de Allan Kardec na Gênese, no capítulo 14 dos fluidos, que nos trazem que nossos espíritos passam a ter, através do nosso corpo espiritual, o que não a assimilação de fluidos de uma forma genérica, mas sim por assimilação, por identidade de fluência. E aí cada um de nós vai, dentro desse progresso, elevando o seu espírito, saindo da matéria, se voltando para os planos espirituais, e dentro dessa viagem ascensional, eis que a nossa consciência micro vai se dilatando para a consciência macro, seres que somos fadados a essa evolução espiritual. E aí ela é fatal. Por quê? Porque ela há de persistir através dos séculos, através dos tempos, na nossa nova moldura espiritual. Ela não cessa. É um trabalho transitório, intérmino, que cada vez, cada um de nós vai se elevando, mais identificado nós estamos com os poderes de Deus em nós, em que Ele se manifesta, o seu amor e a sua sabedoria através das vozes da consciência
que estão dentro de nós. Então é esse o trabalho que nós trouxemos aqui, nesse período tão curto de 30 minutos, que nós estamos vendo aqui agora, está terminado, trazendo aqui essa nossa humilde contribuição, não é? Ao final do ano, dentro dessas lições que tanto nos dignificam. Nós pedimos proteção espiritual a todos os que estão nos ouvindo, a toda essa gama de influência benéfica que nos influencia, pedindo a misericórdia divina para os nossos atos, pensamentos, palavras, procedimentos, atitudes, o nosso bem pelo próprio bem, junto ao próximo e junto a nós mesmos, no nosso trabalho de progresso espiritual. Graças a Deus, que assim seja. Até uma próxima.